bem-vindo ao Fixomos, eu sou a Vlange. Hoje eu vou mostrar uma lista com 15 autores e as principais obras desses autores e explicar por que a leitura dessas obras é importante para quem é ou quem quer ser escritor. E de onde vem essa lista? Eu já mencionei aqui no canal um livro chamado Altas Literaturas, de uma professora da USP chamada Leila Perrone Moisés, que se propõe a mostrar o que está por trás do valor estético das obras da literatura através de uma análise da crítica literária. Para isso, ela leu várias obras de críticos literários que também eram escritores, e esses textos críticos, todos eles citam escritores clássicos que foram muito importantes na história da literatura mundial, ou seja, que escreveram obras clássicas muito importantes, muito boas e que tiveram e ainda têm até hoje uma grande influência na literatura mundial. Então essa lista de 15 autores é uma lista dos autores mais citados nessas obras críticas, que acaba funcionando como uma lista de autores importantes para a gente conhecer, a gente enquanto escritores, né, para a gente conhecer e para a gente ler pelo menos as principais obras desses autores. Porque ler esses autores é entrar em contato com a grande literatura mundial e conhecendo esses grandes clássicos a gente consegue ter neles uma boa referência para compreender melhor as técnicas da literatura. Então eu vou falar quem são os 15 autores dessa lista e qual é ou quais são as obras-primas de cada um deles. Em primeiro lugar, a gente tem o Homero, que é um poeta da era clássica, né? Autor da Ilíada e da Odisseia, que são livros complementares, então é muito comum você ver box com esses dois livros juntos. Segundo lugar, o Dante Alighieri, um autor italiano, que é autor de A Divina Comédia. Em terceiro, a gente tem o irlandês James Joyce, autor de Ulisses. O quarto autor é um outro lá das épocas antes de Cristo, que é o Virgílio, um romano, autor da Eneida. Depois a gente vai ter o John Donne, um autor inglês, que você pode procurar coletâneas de poemas dele, ele era um poeta principalmente. Em sexto, o Voltaire, um filósofo francês, autor de Cândido ou o Otimismo. Em sétimo, um outro francês, o Gustave Flaubert, autor de Madame Bovary. Depois vem mais um francês, o Stéphane Mallarmé, autor de contos indianos e de poemas que também é mais fácil você procurar em coletâneas, mas ele tem um poema específico que é muito importante, que se chama Um Lance de Dados. Em nono, o Ezra Pound, um estadunidense, autor de Os Cantos. Em décimo, um que eu acho que todo mundo conhece, o William Shakespeare, autor de Hamlet, Romeu e Julieta e muitas outras obras de igual importância. Número 11, o Miguel de Cervantes, autor espanhol, autor de Dom Quixote. Em 12, o Johann Goethe, um escritor alemão, autor de Fausto e de Os Sofrimentos do Jovem Werther. Em 13º, a gente vai ter o russo Fyodor Dostoiévski, autor de Crime e Castigo. O 14º nasceu nos Estados Unidos, mas foi naturalizado na Inglaterra, que é o Henry James, autor de A Outra Volta do Parafuso. E em 15º, fechando a lista, o Franz Kafka, autor de A Metamorfose. Então essa é a lista dos autores, essas são as principais obras de cada um deles. Algumas eu já li, algumas eu já até falei aqui no canal, as outras eu pretendo ler também. Comenta aqui embaixo quais desses autores você já leu, quais você quer ler, quais você ainda não conhecia, quais já conhecia. É claro que a gente pode dizer que essa é uma lista meio enviesada, e isso é verdade, tem um viés claro aqui. Tanto é que a gente só encontra autores aqui da Europa e dos Estados Unidos, e só homens também. E isso vai muito também do perfil dos próprios críticos literários que deram origem a essa lista, mas mesmo assim são realmente autores clássicos de muita influência na literatura mundial, e ler eles só tem a acrescentar pra gente. E é isso, se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve nesse que é o maior canal de escrita do Brasil, e até a próxima!